Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Bom domingo. Isso. Está começando mais um episódio do Deepcast BR aqui na bancada hoje. O meu amigo, o Bola, Eu. Chavasca, Ele. E aí? Muricy Bom café. e eu, o host de hoje, o RJ. Por um momento eu esqueci Esqueceu o do meu nome, nome, né? Esqueci o meu Parabéns. próprio nome. Por um Ah, momento. se ele falasse que o nome dele é... Mas, Hoje, antes de começar aqui, definitivamente, eu quero passar aqui, né? Nós estamos num estúdio aqui, diferenciado. Quero passar para você que está ouvindo o ambiente aqui. Na sua tela, à sua esquerda, está o Bola. na a sua tela, sua- exatamente ao meio, está o Chavasca. Isso. À sua direita, aqui, tá ouvindo? Está o Muricy. Vou dar um beijinho em você, viu, Esparição? E logo atrás, eu, o RJ, O concerteiro. o concerteiro. Pênis. Meu irmão. Freud. Hoje nós vamos ficar com um tema um tanto quanto. Como é que eu poderia. Controverso. Não, controverso não. Você tá falando merda. Legal. Inusitado. Vamos usar essa Legal. palavra. Vamos usar essa palavra para não forçar mais o nosso cérebro. Vamos falar sobre legado. Pessoas importantes na história que deixaram uma filosofia de vida, um ensinamento para as futuras gerações. Como diria aquele personagem daquele filme, Que filme? era exatamente essa piada aí. Cara. Que merda, hein? Parabéns. Puta merda, o Bola. Ele é Você engraçado. vacilou agora. Vacilou, Bola. Aí, ó, cortou a vibe do bagulho. Sabe como é que é, né? Tá, ele falava assim: o que você faz na vida ressoa pela eternidade. E se tem uma certeza no mundo mais certa de que a Bela e Belinha não é uma boa influência pro blusão, é que sim, tudo que você faz em vida vai ressoar pela eternidade. Isso pesa um pouco? Bastante. Eu poderia usar até aquele meme de mina chata que fala imediatamente Não tem um pesquisa crise que é de ansiedade. blusão. Não pesquisa. Continue. Mas, é verdade? Desculpa aí, mas tá, tanto faz. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre esse tema? Primeiramente, a gente tem que definir o que seria um legado, né? Porque é aquela coisa, se você... Eu fui criado acreditando Muricy. que legado... Isso mesmo. Eu fui criado acreditando que o legado... O único legado que vai ficar, e o que eu acho uma porcaria, é a herança. Ou seja, você vai se matar de trabalhar, vai conseguir a sua herança lá, vai deixar para os seus filhos e seus netos. Isso tá falando legado de família, né? No caso. Legado de família. Legado um de nome. família. E depois eles tentam se matar para ver quem fica com a casa, com o seu carro. Geralmente com dá quem que merda. seja. Exatamente. Do meu ponto de vista, isso não é legado, mas é a maneira como eu fui criado para acreditar que é. Tá. Você. Por que todo mundo olhou pro Chavasca Eu agora, não hein? sei, velho. Fala, Chavasca. Ele tá aqui, é um cara de 1,80m que parece uma criança. Mas vamos lá, Chega Chavasca. uma ideia, ele usa óculos também. O cara tem os ombros largos, parecendo um cururu, com as costas Não é pra ofender. definidas. Não, oxe, você amostra. Você acha que eu comparar as costas do cara de tão larga que é O um legado cururu, dele vai ser esse. o né, legado dele vai ser uma foto dele imitando o Arnold. Que ele vai deixar Trapézio pro- incomodando a pros filhos. camisa aí, né? Ah, moleza. Cururu. Fala. Você, Chavasco, pra você, o que seria o legado? O Pau legado. no seu rabo, mas... Calma, pô. Não é pra piada, não. Desculpa, eu... Sei lá também. Tá muito criativo. Eu ia né? falar sério, Esse velho. é o ser diferenciado do grupo aqui, né? Eu tô inspirado hoje, desculpa. Eu ia falar sério, velho. Desculpa, eu tô inspirado. Eu Eu ia tô falar... achando o nível, mas sensual. Vai. Ah, É pra baixar a atenção, você tá muito Eu sério, ia falar cara. sério, A velho. gente não tá acostumado a ver você Tá sério. nervoso hoje. Eu acredito que foi do episódio passado, ele ainda tá meio ressentido. Não, foi É, aquele né? episódio da música. Foi o episódio da música, que ele ficou... Justamente. Ele ficou muito puto, ele não entendeu que a gente tava fazendo uma piada, interpretando. Não, eu entendi, só que eu não conseguia fazer parte disso não, velho. Foi
Verdade, verdade. Mas se esqueça, Você é um soldado que se rebelou contra o sistema, mas Não se continue. perdoe, não se perdoe. Continue. Legado, pra mim, cara, é uma boa lembrança e, como eu posso dizer, não copiar o que você já fez, mas meio que transmitir para as próximas gerações as coisas boas ou ruins que você fez, cara. Eu vou entender alguma coisa aí. Eu não. Pareceu o macaco falando lá. É, finado macaco, Deus o tenha. Eu não consigo repetir mais não, vamos pro próximo agora, eu não consigo repetir o que eu falei. Saudade do macaco. Realmente eu tô com muita saudade do macaco, velho, de vir gravar com ele, mas você Macaco agora tá com cuida Cuidar lá. das multinacionais dele. É verdade. Não tem tempo pra gente. É um país inteiro que o Fábrica cara de tem que bananas. administrar. Lasca. Cara, legado para Fica de mim. boa. Pô, cara. O cara ia falar sério. O cara Tu soltou me interrompeu ele. fábrica de banana. Meu irmão. Vai continuar. Legado para mim é tudo aquilo que você faz que poderá beneficiar uma pessoa em um futuro próximo ou futuro longo. Aí eu posso dar um exemplo. Jesus Christ. Sim. Que é isso? Jesus Cristo. Meu irmão. Mas fale mais alto, por favor. Não, mas aqui tá perto. Então Já era. tá bom, velho. Desculpa aí, não precisa me bater não por causa disso não. Mas continue. Independente de como você o veja, algumas pessoas veem como profeta, outros como filósofo, outros como um homem sábio, outros como Alguns Deus, como isso. mito, enfim, lenda. Não, lenda passou antes. Mas dependendo de como você veja, ele. Cerveja ele não gostava não. Ele era do vinho. Putz, grilão, bicho. Rapaz, o cara que quer engraçado. Ele é Calma, muito João. O engraçado. cara manja tanto de piada, cara. Ele Uma só zoeira, É sabe? um piadeiro. Piadeiro, né? É engraçado, se ninguém rir, ele morre, pô. É, cara. Eu espero que alguém esteja rindo. Ele se alimenta da sua Vou felicidade. mudar. Vai. Independente de como você o ver, ele trouxe um legado. Que isso aí, cara? Ele Trouxe um legado. Em que, na minha interpretação, você fazer o bem ao próximo. Seria um principal ponto ali do seu legado. O amor. É, o amor. O amor. Não a música, né? É o amor. O amor. Verdade. Que é isso? Defina aí, Maurício, o que é o amor? Amor? É. Rapaz, já pensei que você tá falando aí do... Porra, já se perdemos no tema já. Não, cara. Vou voltar, vai ser rápido. É. Na perspectiva que você está falando de Jesus Cristo, quando eu estava lendo um livro muito famoso na internet, que um professor de filosofia disse que você tem que ler para poder aumentar um pouco seus pontos de QI, eu me achava muito burro. Harry Potter. Turma da Mônica. Não. Melhor, cara. Melhor. O Pequeno Príncipe. Senhor dos Anéis. Aê. Foi no Pequeno Príncipe. A definição perfeita que eu vi de amor é que o amor ele não é um sentimento, ele não se resume só ao sentimento de afeição à pessoa. Claro. Ele também vai ser uma ação em prol do outro, eliminando qualquer egoísmo. Foi a melhor definição que eu vi. Ou seja, do ponto de vista de Jesus Cristo, que essa foi a sua filosofia, quando você ama uma pessoa, você toma a atitude em prol do seu bem-estar, eliminando o seu próprio egoísmo. Uhum. Aí essa é a definição do ponto de vista dele. Esse é o amor ágape, né? A definição filosófica. Um amor incondicional. Tá. Tá. Porque a minha definição de amor... Eita, a minha definição Ninguém de perguntou, legado... cara. Obrigado por perguntarem. perguntou. Obrigado por perguntarem a minha definição de Vamos legado. recomeçar. Obrigado por perguntarem a minha Vamos definição de calma, legado. Eu falo pra vocês. calma. RJ. Tem a Qual a gentileza de sua se calar. definição de amor, RJ? Todo mundo Mas não era legado o tema? Sim, mas tá Você quer falar? entrelaçado, Fale, cara. fale. Então fale. Diga o que é É legado. aberto, é aberto, ou você acha que alguém tá mandando que Cara, respeito acha, o você monarca acha que tá que tá na sendo parede convidado? ali, ó. ele acha Se que alguém... acalme. Ninguém vai lhe forçar nada. Vocês estão não. me censurando, não? Ninguém faz isso. Vou ligar pro Monarca, vou rezar pro Monarca pra ele Sério? matar todos vocês. Continue. A minha definição... Continue. Ignore. Apenas ignore. Meu Jesus amado, o que isso se tornou, velho? O que isso se tornou, velho?
Dê continuidade ao que você tá falando, cara. Meu Jesus. Amém. A minha definição de legado. Que risada da praça é nossa. Deixa eu ver se tá chorando. Controle-se, cara, controle-se. Não deram carboidrato do menino ou o que aconteceu? Dia de chuva, como eu tô suando um pouco. Ó, corta essa parte, viu, velho? Necessidade nenhuma teve disso aí, velho. Ela vai com certeza, então acho que ele vai censurar. Prossiga, RJ. A sua linha raciocinada e aí, ó. Bora, Sua linha argumentativa aí, vai. Olha ele olhar pro cara. Olha pro chão. Olha pro chão. Ai, meu Deus. Acabou com o clima do bagulho, não quero gravar mais não. Ei, vai, continua. A minha definição de legado, eu acho assim que legado é mais o que você fala, não necessariamente o que você faz, porque muitos desses heróis de guerra, que eu não vou dar exemplo aqui senão vai começar a ficar muito grande, muitos desses heróis de guerra, as histórias foram mais jogadas de marketing do que realmente o que eles fizeram, para inspirar os outros soldados, para botar mais gente no campo de batalha e nas trincheiras. Tá ligado? Não necessariamente na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Mas legado seria o que você fala que fez, ou o que você deixa documentado, tá ligado? Mas não necessariamente o que você fez. É a imagem que você passa. É a imagem que você passa que importa, não necessariamente quem você é. Bem, nesse caso, eu até entendo, por Por que exemplo... você tá tão longe daqui, hein? Eu não sei. Quer que eu chegue mais perto? Eu chego mais Mais perto. perto, cara. 3 metros de distância aí. E aí vai me bater. Se vacilar. Uma arma na cabeça Ao do cara, vivo é velho. assim, ao vivo é assim, vai. Pelo que eu lembro, vocês já ouviram falar da Guerra do Vietnã? Aham. O legado da Guerra do Vietnã é um grande chute na bunda dos Estados Unidos. Eles perderam. Enorme. Um grande chute na bunda. É uma ferida gigantesca no orgulho deles. Nessa parte da história, pelo menos pelo que eu já vi em histórias e quadrinhos, cara, tem um HQ, se eu não me engano, é do Dr. Manhattan, que eles reconstruíram a história de maneira que esse Dr. Manhattan, que é um personagem fictício americano, Conhecemos. ele vai para o Vietnã, espanca geral, chega ao ponto dos caras se renderem. Aí você imagina um país orgulhoso como aquele se render para um americano, só porque os caras feriram o orgulho. A vontade que um ser humano tem de transmitir uma imagem boa aos seus descendentes é tão grande que você tenta representar isso até em uma coisa fictícia, para você ver como a ferida não é gigantesca. Então eu penso que, claro, novamente remetendo ao que eu disse sobre o valor do dinheiro, pelo menos no que eu fui criado, o legado ele é uma forma de você, quando deixa esse mundo, partir com orgulho, porque você sabe que a sua imagem vai ser respeitada, admirada e vai ser nobre entre as pessoas. Não significa que o legado somente é bom. Eu discordo de você aí, Chavasca. Chavasca não. RJ. RJ, eu discordo de você, Melhor falar porque... não. Me xingue logo. Porque, por exemplo, no caso do Mussolini, o legado dele, sem dúvida alguma, foi horrível. Não é dos melhores, mas ele tem um certo legado lá, uma imagem, de acordo com o que você falou, que tá lá. Não vai desaparecer nunca. Mas também não é boa. É assim que eu penso, pelo menos. Uhum. Tem um ponto que eu discordo de você também, RJ. Ou, pelo menos você não deixou muito claro, é que o legado está associado a apenas o que você fala. Foi isso que você disse? Não necessariamente o que você fala, mas sim o que você fala que fez. Sim, mas aí no caso, É complicado. o legado ele pode ser algo que você fez, mas que alguém pode passar, alguém pode dizer assim, divulgar isso, não você necessariamente, né? Pode ser algo que você inventou, tipo o Nikola Tesla mesmo, que ele inventou
teve grandes invenções, mas outras pessoas que se apoderaram e que ganharam crédito, né? E pode ser o legado pode ser algo que você faz de fato, por exemplo, um livro tal, que você pode ser o seu legado em si. Aí nesse caso, o legado seria você ser um escritor. Exatamente. Mas o sentido. A sua obra, na verdade, não ser escritor. Mas você vai ser reconhecido pela eternidade pelo aquilo que você fez. Aí isso cai naquilo que eu falei, que mesmo você não ter escrevido o livro, tá ligado? Você ter contratado um escritor fantasma. Mas se o seu nome tá ali, é o seu nome que vai ser reconhecido. Agora eu entendi o que você quis dizer. Tá ligado? Não necessariamente vai ser o que você fez, mas o que as pessoas acham que você fez e pelo motivo que as pessoas acham que você fez. Vocês já ouviram falar, lógico que já ouviram, Frankenstein, uma obra de terror, de ficção científica clássica, é a primeira. Quando eu assisti o filme dela, se foi uma história bem representada, da biografia dela, quem fez foi a Mary, a esposa do cara. Porém, por muitos anos, eu acredito que por 2 séculos, ou foi um século, o nome do livro foi atribuído ao cara. Então todo o prestígio, a fama, tudo foi pra ele, por muito tempo. Não, eu acho que ele disse em vida que era dela, mas por muito tempo foi ele que foi atribuído. Nesse caso que você está falando é que, por mais que uma pessoa faça todo o trabalho, o legado sempre será atribuído a uma que pode não ser ela. Isso. Que é a imagem, que você está falando de Isso. imagem. Então você está dizendo que, por exemplo, um cara que seja um garoto propaganda, ele pode fazer um legado, mesmo sem ele ter feito nada, só pela palavra? Um estagiário, Sim. você fala. Se ele conseguir se vender bem, ele faz um legado sem ter feito nada na empresa? Sendo um estagiário, não. Então tem condições. Mas se ele conseguir crescer nessa empresa, certo. entre aspas aqui, botando muitas aspas, se ele conseguir crescer na empresa e o nome dele tiver um peso a ponto de ser reconhecido, aí sim. Agora, nunca, pelo menos do jeito que eu vejo, nunca um estagiário, vamos botar assim, na equipe de marketing, fazer o marketing de um político, por exemplo. Não vai ser o nome dele que vai ser citado naquela campanha de marketing. Sempre vai estar lá a cara do desgraçado do político. Certo. Sempre vai estar lá a cara do desgraçado do cliente daquela marca, tá ligado? Do cliente da marca não, do cliente da empresa que aquela propaganda foi proposta. Cara, isso é sinistro. Isso. Bateu um negócio aqui na cabeça, continue. Fiquei feliz agora. Tá ligado? Mas entrando no submundo da equipe do marketing aí, isso ia ter que ter outro episódio só pra falar disso. Fudeu. É. Equipe de marketing. Equipe de marketing. Se você não for o diretor dessa equipe de marketing, se você não for a pessoa que essa equipe de marketing está trabalhando, o seu nome nunca que vai aparecer com você tendo uma boa ideia. Porque mesmo você tendo uma boa ideia na equipe de marketing, não que eu tenha trabalhado na equipe de marketing, mas eu sei como esse meio funciona, porque tem muita gente que eu conheço que trabalha, os caras falam que uma ideia é apresentada, certa ideia apresentada, vai depender muito do cliente também, uma certa ideia apresentada, e essa ideia até chegar na parte final, ela vai sofrer 1 milhão de modificações, que muitas vezes não é nem a que foi proposta no começo. Aí essas pequenas modificações que vai mudando o projeto inteiro, vai sendo atribuídas a outras pessoas. Então não fica, a ideia principal não fica como sendo daquela pessoa. Ah, foi fulano que teve essa ideia. Não, vai chegar num monte de gente, até chegar na pessoa que está sendo agenciada ou na empresa e tal, e vai ser outra coisa totalmente diferente, e essa ideia não vai ser nem atribuída à pessoa que deu. Tá ligado? Cara, mas isso aí em diversas áreas acontece. Muitas áreas acontece. Eu posso usar um exemplo aqui que não tem muito a ver com isso. Por exemplo, Chavasca aí, velho. Você gosta disso? Você vai fazer uma música, o compositor ele cria ali um certo projeto de música e ele, em conjunto com outras pessoas, vai aprimorando aos poucos, tal, até chegar uma coisa mais palpável, vamos dizer assim.
E a partir daí, se essa música for boa, ela vai ser enviada para um produtor, tal, vai ser vendida ou não, enfim. Então, a partir daí, outros músicos podem fazer arranjos ou modificar a música de diversas formas. É isso que eu tenho a falar, né? Um projeto em si, ele não vai ser terminado da mesma forma ali como foi iniciado e tal. Claro. Eu pensei em um tema agora. Vai ser sobre corrupção já tá muito saturado. Não seria corrupção, mas manipulação. Quando você falou isso daí, me pareceu muito aqueles políticos que não têm nenhuma ideia original, não tem nenhuma individualidade como pessoa, Não tem nenhum carisma. justamente, mas a imagem é tão bem vendida que todo mundo acaba simpatizando com eles. Você percebe na pessoa que ele não tem nenhum tipo de carisma, nada, cara, nada, absurdamente nada. E nenhuma ideia, nem algo novo pra apresentar. É só. Justamente. Saúde, e até educação, a forma segurança. como eles apresentam a ideia, você percebe que é muito forçada. Dá desgosto de você ficar olhando. Cara, esse não é o tema, mas Só com comentário. Não me vamos apresentaram alongar alguns tanto. políticos aí, eu fui olhar o Instagram deles. Não nos alonguemos. Era tudo muito perfeito, cara. E eu tava procurando um problema. Muito. Problema ali. Muito. Ó, só a última aqui que é pra fechar pra cortar esse tema. Hum. O secretário de Educação daqui de Alagoas. Eu acho que ele é secretário de Educação. Ex. Hã? Pariu. Velho, a equipe de marketing daquele cara é um bando de psicopata genial, velho. Genial. Ele faz chegar na escola e ficar chamando ele de tio Rafa. Você vê o que faz. Técnica de Daquela proximidade. ênfase que. Poxa, eu sou um bom manipulador também. Técnica de proximidade forçada. Técnica de proximidade. Onde você já ouviu isso daí com um tal de um Joãozinho aí, de não sei, um deus aí, tá ligado? Eu Inácio esqueci o Lula. nome aí. Hitler fazia a mesma coisa. Mussolini fazia. Os caras estão colocando o homem do lado dessas porra. Mas Meu é parecido. irmão. Tá, continuando em legado. Que Deus nos Cortou. ajude. Tu fica falando o Tá nome do certo. filho da peste. Eu vou cortar. Tem um o- casaco, tem um vídeo dele no Instagram com um monte de gente assim, com casaco, com um moletom, tá ligado? Escrito hashtag tio Rafa atrás, velho. Esse cara é um gênio, meu irmão. É o Assim, diabo. É o legado dele, né? É o legado dele, justamente o legado Eu tenho dele. medo. Cara, isso agora demoníaco, falando bicho. nisso, eu pensei agora, já que o tema é legado, se a gente perguntar assim a um morador de rua qual é o legado dele, o que ele fala ali, hein? A gente pode. Pode fazer isso agora, vamos pra rua. É muito bolsonarista esse cara. A gente pode parar uma vez. Eu vou fazer isso na feira. Próxima vez que eu tiver na feira. Aliás, seria um bom quadro a gente acrescentar, seja no meio ou no final. Vocês não concordam? A gente entrevistar algumas pessoas relacionadas aos temas que forem possíveis e colocar. Quando a gente for gravar na praça. A gente nunca vai gravar na Não, praça. ano que cara. vem, eu tenho A gente que- vai gravar na. Nunca. Só se fazer o teste depois. Vamos comprar uns fones, uns microfones A massa. primeira vez e a única que a gente gravou na praça, o áudio ficou uma desgraça. Eu lembro disso. Teve aí, que cara. gravar um segundo áudio por cima e ficou uma desgraça elevada. Fica horrível. Ao quadrado. Ah, velho, dá pra gravar na igreja. A gente resolve isso depois. Vai, legado. Legado. Ignora, a gente só tá discutindo aqui pros próximos episódios. Vocês- Vamos mal aí, pessoal. Vocês tá aqui, ouvindo, né? vocês aqui da mesa. Vocês aqui da mesa. a Vocês mesa. até que estão ouvindo isso aí. Qual é o legado que vocês pretendem deixar ou que vocês acham que vão conseguir deixar no mundo antes de morrer? Você pode pensar. Legado em vida, licença, Sim. só cumprimentando. Legado em vida, principalmente se você for muito jovem, ou se você não tiver uma doença terminal muito jovem, é meio perigoso. Porque ou você morre como herói, ou viu o suficiente para se tornar o vilão. Vimos isso com o senhor Monark. Sim, o Rashan Cludes. Tá ligado? Mas vocês, qual é o legado que vocês pretendem deixar para depois que vocês morrerem? Cara, aí eu pergunto a você o que eu ia falar antes. Você acha que legado é importante? Pro mundo, porque, sinceramente, dando a minha opinião sincera aqui, eu não me importo com o mundo. Agora, Social.
Pode ser enxergado como um antissocial isso aí, mas realmente eu não me importo com o mundo. E eu não acho que... Você acha legado uma coisa egoísta? Hã? Você acha- Talvez. Acredito que seja. Talvez. Você perguntou só pra ele? Legado é uma coisa egoísta, mas isso é muito... Essa é a verdade. Pode ser Não, cara, pode ser enxergado não. como algo narcisista. Sério. Pode ser enxergado como algo narcisista, porque é algo que você trabalha a sua vida inteira para as pessoas falarem de você depois que você morrer. Não, mas isso você pode levar para outro ponto de vista. Você pode Eu acho que foi trabalhar, Schopenhauer que falou você isso. pode trabalhar a vida inteira para beneficiar outras pessoas. Só para as pessoas falarem de você. Não, Isso não é um é só, isso não é um traço. só. Não, eu tô Calma, falando. vamos brigar, é? Não é só, rapaz. Oxê. Olha só. Pode ser que o indivíduo ele pense, sim, eu quero ser lembrado, tá? Mas pode ser que ele não queira ser lembrado em si, ele quer passar. Quer que algo- os atos dele sejam lembrados. Sim. Não, na verdade não é os atos dele ser lembrados, mas Você é que, explica por melhor. exemplo, vamos supor que Einstein, vai, um exemplo clássico aí. Vamos supor que teve um dia que ele conheceu a física e tal, e ele pensou, isso aqui eu posso beneficiar algumas pessoas no futuro, tal, eu posso beneficiar a humanidade, então eu vou trabalhar nisso. Esse vai ser o meu objetivo de vida. Não necessariamente ele pode ter pensado, eu quero que as pessoas lembrem de mim ou dos meus atos. Mas ele, tá entendendo? Uhum. Ele pode ter pensado, eu quero beneficiar as pessoas com a física, porque ele amava a física, né? Se você Então, do for seu ver ponto a de história. vista, Certo. o legado é um resultado das suas É uma ações. consequência Mas não é o dessas- objetivo delas. Sim. Porém, você concorda que se você definisse legado como um objetivo e por meio disso você se forçasse a fazer atitudes boas, não valeria a mesma coisa? O valor significaria a mesma coisa? Não, Justifique. Por que não? não. Não significaria a mesma coisa, porque Lembrando que as pessoas não descobririam. Isso seria uma coisa interna sua. Só você saberia. Você ajudar um mendigo e eu não tô feliz ajudando um mendigo. Eu tô feliz porque daqui a 30 anos vão lembrar que eu ajudei esse cara. justamente por isso. É pra Explica você. pra mim. É pra você estar fazendo por você, não pelo mendigo. Tá ligado? Isso também é um traço de narcisismo. É o cara que é bonzinho na frente de todo mundo só para as pessoas falarem que ele é bonzinho. Certo. Entendeu? E dentro de casa o cara é o desgraçado Há morre. algumas observações aí, cara. RJ é Shed, RJ é que Mas, Ah, deixa eu só complementar. É muito um ato de egoísmo, sim, você fazer o bem só pela boa imagem que você vai passar. Entendeu? O que não é egoísta? O que não é egoísta? Pronto, pode ser um outro tema, egoísmo. Muito bem. Pode ser um outro tema. Eu O disse que não é egoísta? Tudo é Eu vou egoísta. quebrar Agora, você mas agora, eu vou cara. falar. Ah. Deixa eu falar só uma pergunta aqui. Vai, Passa peraí. a luz. Você Se acha, reveze pra me bater? Pera aí, você vai cada acha, vez. você Vai na acha, direita que eu vou na esquerda. falei acha umas 4 vezes aqui. Mais uma. Você acha que egoísmo é algo ruim? Depende de até que ponto esse egoísmo chega. Certo. Graus de egoísmo. Grau de egoísmo. Por exemplo, Hum. eu vou usar um exemplo de mim mesmo. Eu não gosto muito de pessoas, em geral. E Não se ofendam, tá? não gosto muito de situações onde as pessoas estejam em alto grau de emoção. Não de felicidade, estou falando realmente de tristeza. Mas quando o pai do nosso amigo ele faleceu, Fulano. todo mundo ficou muito triste mesmo. Meu avô que estava dirigindo o carro com todo mundo, a gente indo para lá, ele estava muito nervoso e ele não quis me dar o carro para eu ir dirigindo. Aí eu pensei comigo mesmo, velho, pra que eu vou passar por essa situação, tá ligado? Eu vou chegar lá, ninguém vai estar pensando direito, vai estar todo mundo nervoso, vai ser aquela situação e o cara tinha acabado de morrer. Só que eu pensei, porra, a situação não é pra mim, tá ligado? Não é por mim que eu vou estar lá. Não é pelo RJ que eu vou estar participando dessa situação. São pelas pessoas que estão lá, que estão precisando desse apoio, tá ligado? Então eu fui lá, engoli o meu orgulho, peguei a minha bicicletinha, fui pra casa do meu avô e de lá a gente foi pra casa do meu primo lá, onde o pai dele tinha acabado de morrer e o cara tava lá estirado
no chão, na frente da casa dele. E aparentemente eu e o meu tio, que é da outra parte da família, nós éramos as únicas pessoas que estavam ali pra tentar resolver a situação, tá ligado? Pra não amenizar, não resolver, exatamente, amenizar a situação. Então ficou eu e ele a noite toda ali consolando a galera, impedindo que a galera fosse lá pra ver, porque o cara tava exatamente na frente da casa e tá onde tava todo Eu mundo. lembro disso aí. Tá ligado? Então eu fui lá e foi isso que eu pensei. 2 anos já faz isso. Falei, não é por mim, tá ligado? Tá certo que vai ser uma situação chata, vai ser meio... Mas, porra, não é por mim. O pai do cara acabou de morrer. Certo, eu entendi o que você falou, mas eu não consegui captar entendi, aqui mas eu achei a relação com o egoísmo nesse sentido. Cara. Egoísmo. Se eu não tivesse ido por pensar, pra que eu vou pra lá? Vai ser só uma situação chata. Isso seria egoísmo, tá ligado? Porque eu estaria pensando só no meu bem-estar. Só do jeito que eu iria agir na situação. Certo, mas vamos lá. Vamos supor agora, falando de egoísmo, mas em relação ao legado. Vamos supor que um indivíduo ele não tem um objetivo de vida muito bem definido. Não que necessariamente alguém precisa ter um objetivo de vida tão definido assim. E que não precisa. Mas vamos supor que o cara tá sofrendo por conta disso. E, sei lá, ele acha um objetivo de vida e está relacionado a algum legado que ele quer passar para as pessoas. Certo. Então ele desenvolve um certo traço de personalidade aí que ele vai ter características egoístas para que as pessoas lembrem dele como se fosse o cara, o bola, vai. Narcisismo pesado Sabe aqui. como é que é? Boba. Mesmo depois que o cara falecer. Agora eu pergunto, o cara não fazendo mal a ninguém e pelo contrário, ele ajudando as pessoas, beneficiando as pessoas, mas no pensamento dele é por egoísmo, isso seria algo ruim ou bom? Posso continuar? Vou complementar ele. Vamos pela lógica. Aceitemos por um momento que o paraíso existe, há um céu depois daqui. Vamos aceitar isso por um pequeno momento. Cara, quando você pensa por esse ângulo e a condição para você entrar é ser útil positivamente na vida das pessoas, ajudá-las, chegamos à conclusão lógica que um cara que é verdadeiramente egoísta, ele seria disparado o cara mais bondoso que tem. Porque por mais que o objetivo dele não fosse essencialmente ajudar o outro a se sentir bem com isso, ele ajudaria para ganhar um retorno. Mas ele ajudaria. E isso seria bom. Não seria bom para ele mesmo porque ele não se sentiria feliz fazendo. Então a gente chega nessa conclusão. É um lado bom da religião, cara. Isso seria e um lado bom também do egoísmo. Sim. Mas com certeza o cara mais egoísta seria o mais bondoso. Disparado assim. Disparado. Ninguém Agora, o problema pelo que eu entendi que você falou anteriormente, é quando o indivíduo ele é uma pessoa ruim, mas ele tem a imagem de ser uma pessoa boa. Isso é muito perigoso. É perigoso, muito perigoso. Aqui seriam 2 temas, egoísmo e maldade. São 2 coisas juntas que você está juntando aí. Isso. Respondendo a sua pergunta de que os atos bons da pessoa, foi isso que você falou, né? Mesmo se a pessoa estivesse fazendo só para receber elogio, o ato bom não valeria. Claro que valeria, pô. Ele tá fazendo um ato de caridade, tá ligado? Ele tá indo lá dar visibilidade para uma certa situação. Isso, claro que é bom, mas olhando de volta para o lado do egoísmo, de fazer por você, será que você tá se sentindo confortável fazendo isso? Mesmo se o cara tiver, ele tá certo em não estar se sentindo bem fazendo aquilo? Cara, agora essa questão de certo ou errado é um pouco mais complexa. É muito mais. Você lembra o que deu quando a gente uma vez decidimos discutir o que era certo e o que era errado? Na sala, eu lembro. Não foi na sala. Então a última vez que eu discuti sobre isso foi na sala. Isso é coisa de filosofia foi naquele dia lá.
Eu gosto de coisa mais pragmática, Não sabe? vem com essa Ah, baboseira. meu Deus. Então, eu gosto de coisa mais pragmática, tipo, ter Sim, mais sim. Mais prático, vida prática. Isso. Não coisa teórica. Daria um tema muito massa pra gente falar depois, que seria a maldade do ser humano. A que nem o- maldade, Sim. a maldade, mano, não tem limites, cara. Quanto mais você estuda, mais assim, você quer que todo mundo morra. Que não tem condição, meu amigo. Ó, o Gasparzinho me disse uma coisa aqui agora. Vou perguntar a todos vocês. Vocês 4. 4? 3. Sim, a pessoa que tá assistindo aqui. Ah, Só desculpa a minha ignorância. Porque ele conclui que todos os nossos ouvintes são um bando de solitários de madrugada que Tá Calma. certo, continue. Eu sou inclusivo, tá? tá. As mulheres também. Eita, porra. Todos os seres humanos e mulheres ouvindo. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Entre escolher ser muito reconhecido por um ato ou uma invenção, algo do tipo, que não é sua, ou escolher fazer essa invenção ou esse ato e não ser reconhecido, qual dos dois você escolheria? Posso começar? Fique à vontade. Essa invenção, ela seria só mais uma invenção ou ela revolucionaria Não. o mundo? Revolucionar o mundo. Tipo, Revolucionaria beneficiar o muita mundo. gente. Tá. Mesmo se eu roubasse essa invenção e dissesse que era minha, eu ficaria famoso com isso? Sim. Sim, você ia se beneficiar com isso. Certo. Então não. E tu, Chavasca? Não. Claro Eu que sim, preferiria... Licença, viu, Não, Chavasca? o que ele perguntou, pô. Não foi porque Não, eu quis, é porque ele licença. perguntou. Então, por isso que eu pedi Ah, licença. tá, beleza. Você vê o nível de cordialidade aqui. Se você quer fazer parte dessa comunidade, você precisa ser um cavalheiro, entendeu? Uma dama. A gente não fala puta que pariu aqui. Não fala Puta que pariu, para de falar, não tá vendo o que eu tô falando? Eu passei o podcast inteiro sem falar nada. Quando eu quero falar, manda eu calar a boca. Vou mandar, Eu pedi licença. vou mandar tomar no O cara cu. falou... Ei, rapaz, que é isso? Educação. Tá bom, voltando. Eu escolheria fazer eu escolheria ser o inventor dessa invenção, mas não receber o crédito por isso. Crédito nenhum. Crédito nenhum, nem dinheiro, nem nada. Meu objetivo de vida é estar em algum país frio, morando numa casa com 3 cômodos, um banheiro, uma sala e uma cozinha, não precisa nem do quarto, com um facão, um computador e um cachorro. Isso é meio Só. contraditório, Sibéria cara. pra você. Eu queria falar nessa Vejam situação, né, bem. Isso é Sibéria, meio menos 70 contraditório graus. quando ele diz que não acredita na humanidade. Nas minhas palavras, mas o que você falou aí, né? Que você não acredita muito na humanidade. Mas você prefere beneficiar a humanidade em vez de se beneficiar. Sim. Por que isso? Gostar não significa. Não gostar não significa não acreditar. Entendeu? Eu realmente não gosto de gente. Caminhar na rua pra mim é Olha, me dê 5 Uma horas tortura. de murro na cara, mas não me bote pra caminhar na rua, não. Eu gosto de caminhar na rua, mas eu caminho no finalzinho da madrugada, ali, 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, quando nem amanheceu ainda. Eu gosto de ver o sol nascendo e a rua vazia. Tá boa. Isso foi social de um nível, cara. Mas eu gosto disso. Mesmo que eu não acredite que a humanidade como um todo, como 8 bilhões de pessoas no mundo, vá mudar para um bando de seres iluminados e seres Budas. sensatos que não têm pensamento de maldade de uma hora para outra. Somos todos um só. A diferença é que estamos agora separados num copo. Não, esse vídeo Isso é diabólico. é diabólico. Sim, Tá ligado? eu queria falar. Mesmo que eu não goste. Não vai. Mas você não vai. Mesmo que eu não goste Um momento, amigo. desse Aguarde. senso absurdo de coletividade de 8 bilhões de pessoas, que eu não acredito que tenha necessidade de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você tá estranho, hein? Não, Eu vou pesquisar a sua vida, cara. não quer dizer que esses 8 bilhões de pessoas no mundo possam ter ali 1% a mais de qualidade de vida com quem inventar. Tá ligado? Porque não vai ser todo mundo, porque não tem capacidade de ser todo mundo bem sucedido, bem de vida, mas... Eu não sei se eu acredito em você, porque
falando é uma coisa, RJ. Falar é uma falar, coisa. é Mas verdade. quando você estivesse lá É naquela verdade, eu não situação, aquela situação lá, imagine o seguinte, cara. Você tá com a sua invenção pronta. Você sabe que quando estourar vai ser bilhões e bilhões. Coloque dólares ou euros, escolha na sua conta. Fama, prestígio, marcado na história pra sempre. Na hora, imagine lá, na hora. Roubou. Imagine um indivíduo que Cara, vai, rouba essa eu invenção acho e toma o seu difícil. crédito. Eu acho difícil você. Eu ficaria puto. Claro que eu ficaria puto. É o projeto da minha vida, tá ligado? Que tá ali. Mas não é uma coisa que eu almejo, tá ligado? Ser conhecido por todo mundo, ter o meu nome ali no rodapé da história. Não. Sem problema. Eu, Agora eu vou sinceramente, contar uma verdade. sabe qual é a minha maior vontade entre os 20 e os 30? Diga pra mim. Ser instrutor de paraquedas. É cada um com seu sonho. Eu não vou julgar ninguém. Não julgo. Para. Agora vamos ao Chavasca. Fala, Chavasca. Você, Chavasca, e você? Pode falar, Chavasca. Se não falar, Você apanha. falou exatamente o que eu ia falar, cara. O quê? Eu ia falar que o ser humano, não sei se isso é filosofia de algum... Tudo é filosofia. De algum filósofo... Não, tô botando em específico de alguém, mas o ser humano, ele é mudado pela situação, cara. E eu acredito que até mesmo seu ego ou a imagem que você queira passar para as pessoas no momento em que você está falando uma coisa pode modificar o que você faria. Por exemplo, você pode dizer que se você estivesse num quarto com uma mina que você gosta muito e ela gostasse, você dizer que vai Torar ela na torar pica. ela na pica. O cara de falar, deixa o cara falar. Tá ligado? Você dizer. Você- E isso não acontecer, é mais uma questão de ego, tá ligado? O ser humano é mudado pelo momento, cara. Por isso que eu digo que o ser humano em si, ele é completamente moldável. Isso não necessariamente é bom. Então eu posso mudar minha resposta? Chavasquismo aí, ó. Nova Então- filosofia. então eu posso mudar- Chavasquismo. Então eu posso mudar minha resposta em relação à fama? Diga aí, você Mude, fica à cara, vontade. mude. Você acha que Ah, tem Se. alguma Ó, censura aqui nesse podcast? eu não sei. Eu não sei qual seria. Véi, você tá ligado que a gente tá discutindo sobre uma situação hipotética. Mulheres, perdoem as falas do Chavasca aqui, tá? Eu tô inconsequente. Mulheres não escutam podcast, cara. Escutam. Elas são Duvido que boas. tenha um assistindo. Se você é a única alma viva feminina assistindo isso. Comente. Sim. Talvez eu pense desse jeito que eu falei agora, que eu não ligaria muito, porque eu não tenho isso. Entendeu? Então não tem como eu sentir falta de alguma coisa, ficar bravo por alguma coisa que eu não tenho. Eu não tenho fama, eu não tenho prestígio, eu não tenho bilhões e bilhões. Ainda. Então não é uma coisa. Vou fazer aquela piada velha. E o índio? Vai. Então eu realmente não sei como eu agiria nessa situação se caso acontecesse. Essa é uma daquelas situações que eu já tive uma discussão com um professor de filosofia sobre isso, que não dá pra você prever os seus atos de uma coisa que ainda não aconteceu. Vai depender muito de onde você tá, o que você acredita Prossiga, rapaz. Toda e o vida. quão importante aquilo é pra você. Tem uma coisa que pode ser feita. Uma previsão. Já falei sobre isso em algum momento, que é a respeito dos primatas no geral. Os primatas no geral, eles detestam Os melhores bichos do mundo, mas Eles detestam se sentirem injustiçados. Resumindo, a experiência foi a seguinte: 2 macacos em uma jaula separada que recebiam um petiscozinho. Um dos macacos começou a receber um petisco melhor, que era uma fruta, e o outro recebia legume. O que recebia legume percebeu: eu estou fazendo a mesma atividade que esse macaco e ele está recebendo algo melhor. Quando ele recebeu o legume, simplesmente atirou na cara do cientista e começou a agir como um macaco, pulando na grade, raivoso. Como nós somos primatas, a sensação de se sentir injustiçado por si mesma deveria fazer você ficar tão estourado a ponto de você querer tudo aquilo só porque te tiraram. Isso é uma previsão que a gente pode fazer e eu aposto com você que seria a maioria e provavelmente você também. Você poderia dizer: eu tô com isso aqui, essa possibilidade, eu recuso. Mas no momento em que alguém te roubasse, aí você é meu, agora isso aqui é meu, eu quero porque eu quero. É que nem o cara que tá casado há tanto Cara, tempo com a esses mulher. exemplos estão me deixando perturbado, bicho. Cara, o Nikola Tesla é o melhor exemplo pra isso, cara. O cara estudou a vida inteira
além do Nikola Tesla, tem um exemplo muito bom, que é sobre o Charles Darwin. Pode falar, cara, pode falar. Não Teoria pode da ter. evolução. Aqui ninguém interrompe ninguém. Aqui, Se você tivesse por obséquio, interrompido o vocês cara. me deixariam falar, senhores? A gente sim. Não, Solta sem pra censura, fora. sem Solta censura. pra fora esse Desabafa, O desabafa. cara vai ter esquecido tudo quanto vai falar agora. Elegância. O Charles Darwin, ele desenvolveu a teoria da evolução, assim é contada a história. Porém, teve um outro rapaz que ele reuniu as informações que comprovariam, ou seja, ele fez a base para a teoria. É como se esse outro cara, esse segundo rapaz, ele comprovasse o que ele estava dizendo. No entanto, o que foi que o Charles Darwin fez? Não se sabe se por ansiedade de ter descoberto, ou seja, ele finalmente comprovou e por isso ele publicou sozinho, ou se de fato por egoísmo, mas ele publicou a teoria sozinho, sendo que quem trouxe as provas para confirmar essa teoria foi outro rapaz. E por muito tempo, eu acho que dessa vez sim, foram séculos até os descendentes desse outro cara descobrirem essa trairagem e cobrarem para ele ser colocado nos livros. Charles Darwin foi o único que foi renomado, foi o único que teve seu legado definido. Esse cara foi esquecido. E provavelmente até atualmente esse rapaz não deve ter a sua imagem nos livros de história. Talvez tenham e a gente não viu ainda. Eu nunca na nossa vi. época, mas eu não vi no livro. E esse é um exemplo pouco citado, mas que aconteceu. Ou seja, imagine você desenvolver um legado, todo um trabalho, um esforço gigantesco, e um nojento vem e te rouba, cara. Agora continue com o Nikola Tesla. Vai falar o que, mano? O cara acabou de dar a biografia do cara aqui. Cara, você ia falar que ele estudou a vida inteira, ele era um inventor e fez vários projetos de criações e fez invenções também. E o... Qual é o nome daquele cara, aquele outro inventor lá, bicho? Thomas Edison. Isso mesmo. Ele foi lá e roubou algumas ideias do Nikola. Acho que é Nikola. Nikola. E pegou todo o crédito pra ele. E Beleza. o Tesla morreu solitário, pobre e não reconhecido. Teve outro problema também aí. Não só foi por conta do Thomas. Eu vou falar a respeito disso. Não, mais aí tarde. sim, eu sou falando só o exemplo dele, mas não foi só isso, é claro. Tem até o governo envolvido e tal. Agora que você falou lá do Nicolas, eu Nikola. acho interessante. Nicola. Ibata. Nicola com 2 L sem S. Nicola. Analfabeto funcional. Agora falando a respeito disso, senhores, vocês teriam algum exemplo, algum personagem de fato que tivesse um legado que vocês gostariam de falar? Tem. Então continue. Mas Fale pra antes gente. disso aí, cara, vocês já andaram de moto, cara? Cara, eu andei a moto, primeira vez de cara. moto essa semana, pilotando a moto Então, sozinho. pilotando, né? É. Você já acha, Lasca? Já, mas eu não gosto não. Fracassado. E tu? Cara, eu não gosto de Eu moto. detesto moto e carro, velho. Cara, eu gosto de moto, só não gosto do barulho que a moto faz. É. Mas... Por isso que eu, se for pra comprar uma moto, eu vou comprar uma moto elétrica. Pô, né? Detesto os dois, bicho. É uma Chegar merda. aqui, Eu ó. gosto de bicicleta. Os caras cortando o giro, eu vou chegar aqui, ó. Pá, 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 pá. Não, vai ser elétrico, mano. Vai. Elétrico, O cara. barulho que vai isso? fazer é só a aderência do pneu no asfalto. Tá, Os bicho. veículos a motor são uma merda, bicho. Tudo que é movido a motor é Não, lixo. carro é massa. Carro Tudo é é massa. merda, Carro é velho. massa. O carrinho de controle. Carro dá vontade de vomitar, só deu. Ah, só de você já dirigiu um carro? Então cala Você a boca. esquece Não desse bagulho consegue, de- né, cara? Eu já dirigi uma Cara, moto, um velho. carro, Uma merda. quando você entra no carro, ele é a extensão do seu corpo. Uhum. É outro nível, é outra coisa. Então, mas voltando a exemplos de... Você falou aí, né, de personalidades, personagens que deixaram um legado e tal. Essa pergunta da moto foi pra quê? Não, é porque eu fiquei curioso. Deixa aí. Mas moto é um veículo merda, deixa não aí. tem que concordar. Não é, velho. Não é. Massa demais. Eu posso trazer aqui o exemplo de Ziz. Ziz, ele Você me deu. era russo, mas a família dele depois mudou para a Austrália e tal. Naturalizado australiano. Isso. Ele, basicamente, eu não vou contar a história dele inteira aqui, é muito grande e tal. Mas ele foi um personal trainer, modelo, e ele teve algumas competições de fisiculturismo, mas ele não era um fisiculturista em si e tal. A história dele é o seguinte: ele era um cara
quando jovem, magro, muito magro. Não é magro, é magro, magrão. Não, era- seco, então, era muito corpo magro. seco. E ele não aceitava muito bem o seu corpo, não se aceitava. Ele era triste, vivia isolado no quarto e tudo mais. E por influência do seu irmão mais velho, ele começou a treinar. Só que ele ficou obcecado, que ele passava cerca de 4 horas na academia, pra você ter ideia. Só? Só, bicho? Você Poxa, tá 4 horas na academia. louco? 4 horas, meu É irmão. muito tempo. Você é louco? 1 hora treinando direito já tá fudido. 1 hora ali, ó, você deu bastante. O The Rock naquele filme lá, o Que tem academia, pô. Aí você compra. Grandes e Pequenos Espiões, alguma coisa assim. É um filme besterol dele na Ah. Netflix. Que ele era gordão. Aí depois de 20 anos ele encontrou um amigo dele lá, ele tava tudo forte. Ele falou: O que você fez? Eu treinei de segunda a sexta-feira, 6 horas por dia. Ah, mas é ficção, cara. Durante É, 20 não dá não, é anos. Durante possível. 20 Você anos. quer morrer? Eu Os- treinei 2 horas na sexta-feira, agora. Eu quase desmaiei de pressão baixa. E foi fazendo calistenia, que é leve. 4 horas é Agora, muito seu nível de tempo, cara. glicose acabou. Não tem como você treinar 4 horas sem veneno, Não cara. dá não. Enfim. Aí o que acontece? Ele ficou obcecado, tal, e começou a transformar o corpo. Ele teve uma transformação muito rápida, cerca de 2 anos. Ele tava com um shape nível já atlético, no caso. Mas aí ele acabou falecendo por um problema cardíaco. Dizem que era por conta de uma substância que ele ingeria, era um tal de Jack 3G, que é Bomba. dilatador de veias, no caso, para dar mais pump no treino. Uhum. Mas não sabe o certo, né? e tal. Dizem também que ele usava anabolizante e tal. Mas essa não é a questão. A questão é o legado dele. O legado dele está atrelado à musculação. Porque foi lá nos primórdios do YouTube, ele lançou um canal no YouTube e tal. E ele influenciava jovens, se mulheres ou homens, mas principalmente homens, a entrar no mundo da musculação também. E deixar de ser solitário, depressivo, Diga mais, ansioso, diga mais. tem medo de sapo. Gordo. Vai tomar no cu. Calma, Enfim, ninguém tá falando de você. calma, Que é calma, isso? RJ. Me citaram, eu não vou aceitar indireta. Calma, RJ. Eu não vou aceitar indireta. Eu não senti indireta. Tu sentiu, Chavasca? Eu não sou pouco, homem de indireta, cara. Você fala na cara. É, tem que falar na cara. Eu sei que Então. esse 13 no peito aí, você tá querendo ter moral aonde? Sabe como Isso é um que é? beco. É um 13. É um B, pô. Já era, Tá já pensando no Lula, cara? Ah, Que é isso? Lulista é tudo Chamou de analfabeto, esquerdista né, pra velho? deixar. Sabe como é, né? Eita. Só pra terminar aqui agora. O legado dele, e no caso ele via na Austrália, se espalhou por todo o mundo no meio da musculação. Muita gente foi influenciado por ele. E deixou de ser, por dizer assim, depressivo. Não tô falando no sentido da doença, depressão, mas da mentalidade depressiva em si. Por conta dele, o legado dele. Sim, já vi isso. Por exemplo, citando brevemente, não o conheço, porém ficou muito famoso graças ao problema que ele teve com o contrato, que é o Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, Ele falou tão formal que eu achei que ele ia puxar um filósofo, né? Cara, Nietzsche, Mas ele é um filósofo, receba, graças a Deus. Platão. Não Jesus Cristo, pai. o conheço. Devolva? Receba! Receba, é o cara da conta sem dinheiro. Eu vi muitos comentários nos vídeos dele falando a respeito de como as pessoas se sentiram ao verem os vídeos dele, que pra mim é muito simples, não tem nada muito elaborado. Porém, teve um comentário Confesso que me eu ainda não assisti emocionou. nenhum, bicho. Eu não gostei dos vídeos dele, É não me muito bom, agradaram. velho. eu gosto Porém, disso. Porém, pelo valor do trabalho dele, eu o respeito. Esse é o ponto. Valor do trabalho. Só por isso mesmo. Teve um comentário lá que eu me emocionei. De um rapaz que ele tem, se eu não me engano, de 35 a 38 anos. Ele estava completamente depressivo porque a esposa dele se divorciou, levou os filhos, tomou uma casa. Ele está lascado. Aparentemente se O divorciou Ed aí, tá vendo? porque ele estava tendo um problema de saúde. E como ele estava tendo problema, ela tem que trabalhar e pagar essa questão de saúde dele, então ele estava lascado na sarjeta, falando a respeito de que o único momento em que ele se sentia satisfeito, em que ele podia se distanciar desse sofrimento, e o motivo pelo qual ele conseguiu realmente superar a depressão foi ver ele.
Porque o Luva, ele é um menino muito pobre, muito humilde, como vocês sabem. E pra mim, vocês são uns frescos. O cara é pobre, tem que falar que é pobre mesmo, tem que ter vergonha nenhuma. Fudido. Que foi por conta disso que ele conseguiu superar. Ele tá trabalhando agora, provavelmente um trabalho que vai pagar um salário mínimo, mas ele tá se recuperando e se curou da depressão, segundo o comentário dele. É muito importante você ter essa noção que o seu legado ele pode ser algo bom a esse ponto, quando você pensa nisso. Ele pode ser, não necessariamente ele vai ser ou ele precisa ser, mas ele pode ser. Você pode trabalhar para que isso seja. Sim. É um ponto muito interessante. Teria Você, mais algum? senhor, vai ficar muito longo. Fala só um mesmo. Quem? Você, senhor Charvasca. Charvasca? Senhor Charvasca, você tem alguma pessoa que você acha que deixou um legado muito foda pro mundo? Seus pequenos legados aí. Seus pequenos legados. Claro que existem os legados ruins, caso você queira falar também. Cara, eu quero falar de uma pessoa que deixou um legado sensacional, que por mais que pareça ser brincadeira, é algo que demonstra o quanto o amor e a afetividade pode Será que isso vai resistir ao tempo, que é o nosso querido pai de família, cara, que nos deixou faz algum tempo aí. E é isso, cara. E assim a gente pode encerrar. Aproveite para se inscrever no canal, deixe seus comentários e cite um próximo episódio. Obrigado, valeu. Vênis.